Fala galera, fascinada Naiste, tudo beleza? No Comboíste de hoje nós vamos estar abordando sobre a consciência negra. Como nós estamos na Semana da Consciência Negra, vale a pena estudarmos, vale a pena lembrarmos e trazermos curiosidade acerca desse dia, do Dia da Consciência Negra. Venha comigo e já sabe, né? Se gostar desse vídeo, deixe o seu like, hein? Bom, é hora do show. Bom, se comemora no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra, exatamente porque nessa data foi descoberto, através de estudos históricos, que foi nessa data que o líder do Quilombo de Palmares, que no caso era Zumbi, ele havia falecido. E quando foi essa descoberta genial? Nos anos mais ou menos de 1970, né, se descobriu exatamente através de alguns acervos históricos, algumas investigações, que essa teria sido a data do falecimento desse líder de Zumbi, do Quilombo de Palmares, né? Quem foi esse Quilombo? Onde ele estaria localizado atualmente, né? O Quilombo de Palmares, ele ficava exatamente na região da atual Alagoas, né? Então, naquela região, negros que fugiam das fazendas para poder evitar os açoites, os maus tratos, o trabalho compulsório, não é? Que é o trabalho obrigatório de maneira escrava ou escravagista. Eles saíam das fazendas fugidos e ganhavam acolhimento, um reduto, um lugar para poder estar chamando de lar, lar em liberdade, em terras brasileiras, exatamente no Quilombo de Palmares, né? E lá nós vamos ter dois líderes muito respeitados, Gangazumba e Zumbi, né? E exatamente no dia, né, 20 de novembro, ele teria sido morto pelos portugueses que conseguiram debelar e acabar com o Quilombo dos Palmares, não é? Então, quais outras situações que nós poderíamos estar abordando em relação à questão da causa negra? Nós sabemos que existem muitas lutas nos bastidores, através de leis, através de conquistas, que têm que ser travadas e foram travadas para que o negro atualmente pudesse ser reconhecido de uma forma melhor. Mas nós sabemos que a nossa sociedade ainda é uma sociedade preconceituosa. Haja vista em fatos recentes do William Vac, que foi extremamente preconceituoso, isso viralizou na internet. Nós temos que acabar com essa realidade negativa. E na nossa aula que vamos seguir, nós vamos tratar de alguns assuntos pertinentes à questão das leis que surgiram para os negros, entre outras coisas. Acompanhe esse vídeo, que ele está muito legal, vai trazer muitas questões que você pode estar aproveitando para o seu estudo. Em nossa videoaula, nós vamos estar abordando, por exemplo, algumas questões como ou quando que o abolicionismo ganhou força no Brasil. Além disso, quais foram as leis criadas no final do século XIX
para ir garantindo alguns direitos aos escravos daquele tempo. Somado a isso, em 1888 nós sabemos que a Lei Áurea foi assinada. Mas será que ela foi suficiente para garantir essa vida digna aos escravos? E, para finalizar, atualmente nós temos que os programas de TV, as novelas, entre outros, não trazem o negro como protagonismo. Que burro, dá zero pra ele! Salvo algumas raras exceções, como alguns programas da TV Cultura, né? Agora, por que isso acontece? Além disso, nós vamos abordar num aspecto um pouco mais atual, quais as leis que surgiram mais recentemente que ajudaram os negros nessa ascensão social. O abolicionismo ganha força no Brasil após a Guerra do Paraguai, porque antes da Guerra do Paraguai foi proposto para os negros que, se eles voltassem vitoriosos ou voltassem vivos, né, dessa guerra, e quando eles retornassem, eles já retornariam livres. E aí, esses negros, juntos com algumas pessoas, algumas mentes que já começavam a fazer entoar esse coro de liberdade aos escravos aqui no Brasil, eles vão se unir e vão fazer fervilhar essas ideias abolicionistas, que vai culminar com algumas leis que serão criadas, como a lei do ventre livre, que libertava a criança que nascesse a partir daquela data. Só que essa lei será mais para as pessoas verem, porque na prática ela não funcionava, porque a criança ficava livre e ia ficar sendo cuidada por quem? Na maioria das vezes ela continuava com a mãe dela, e a mãe dela continuava escrava, então não ajudava muito. Aí depois foi criada uma outra lei dentro dessa situação, só para poder dar uma resposta, que é a lei dos sexagenários. A partir daquela data, aqueles negros que atingissem 60 anos ou mais, eles seriam livres. Só que esse negro era liberto, não sabia fazer mais nada, porque já viveu a vida toda agarrado à escravidão, muitas das vezes permanecia na fazenda. E aí, em 1808, a Lei Áurea é assinada pela princesa Isabel. A pergunta é, ela foi suficiente para dar uma vida digna aos escravos? A resposta é não, porque esses escravos se tornarão libertos, mas ficarão sem emprego. Por quê? A partir dessa liberdade, né, o negro passa a ser preguiçoso, segundo as pessoas da época. Por quê? Para evidenciar muito mais a mão de obra branca vinda da Europa, os italianos, também outra mão de obra vinda da Ásia, como os japoneses, para poder evidenciar essa mão de obra, acabaram depreciando a mão de obra negra, que seria uma mão de obra um pouco mais evidente para poder você conseguir trabalhar, porque eles já conheciam a terra, mas em vez de aproveitar essa mão de obra, eles acabavam liberando esse negro, e esse negro ficava mendigando nas ruas. Isso acabava contribuindo com a marginalidade negra, ou seja, eles vão viver à margem. Do céu, mas eu fiquei passada por quê? Não é? Então, com isso, você começa a ver que as leis não ajudaram muito, que essas leis afastaram mais o negro, porque deram liberdade, mas não deram condições. E isso se reflete, essa questão da não funcionalidade das leis, se reflete até hoje. Por exemplo, se você dá uma olhada aí nos programas de televisão que você não tem como protagonistas negros, o que eles refletem? Refletem essa ideia que foi lançada lá atrás, que o negro é preguiçoso, que ele não é capaz, e a gente sabe que não é isso. A gente sabe que para o negro ter uma condição razoável de vida atualmente, ele tem que trabalhar muito mais
do que uma pessoa branca, que é uma pessoa de outra raça, por assim dizer, não é? Então, tanto que o governo teve que colocar em prática algumas leis que pudessem ajudar o negro a ascender socialmente. Uma delas, e uma das mais polêmicas, é a questão da cota para os negros, tanto nas universidades quanto nos concursos. Essas leis vieram para poder ajudar esses negros a alcançar alguns postos de trabalho, não só os negros, mas também, por exemplo, os índios, a alcançar alguns postos de trabalho, algumas áreas de estudos que antes eram dominados predominantemente por brancos, não é? E além disso, nós temos na questão do estudo mesmo, a lei de você estar abordando nas aulas, né, a questão da afrodescendência, como que isso ocorre. E eu mesmo me encarreguei de estar fazendo esse vídeo para evidenciar, né, o trabalho dos negros que ajudaram a estar construindo esta sociedade nossa atual, né? Então, espero que tenham gostado. Por favor, deem um like e partilhem essa ideia de estudos na web, que é o Comboist.